A questão de testes psicológicos, a psicometria, a avaliação psicológica, tem que cuidar investindo em instrumentos que têm propriedades psicométricas relevantes, tanto de confiabilidade quanto de validade. Isso significa, na prática, que nós precisamos criar, desenvolver, usar, escolher instrumentos que tenham essas duas características. Quando a gente fala de validade, nós estamos basicamente perguntando: esse instrumento mede o que pretende medir? É uma pergunta simples, mas vocês não calculam o trabalho que dá a gente provar isso, não é, colegas da psicometria? O trabalho que dá, a quantidade de pesquisa envolvida para dizer esse é um instrumento válido. E a revalidação, quando nós não temos um instrumento específico para medir determinadas características que nós estamos interessados e que nós precisamos recorrer a instrumentos vindos de outros países. O próprio desenvolvimento tecnológico foi uma revolução dentro da área de avaliação psicológica. Por quê? Lá nos idos, quando a gente começou, quando a gente começou a construir instrumento, a gente tinha que fazer tudo manualmente, não tinha computador, a gente tinha maquininha de calcular. Essa revolução tecnológica da informática ajudou muito o avanço dos testes psicológicos, tornou cada vez mais refinadas as avaliações psicométricas. Muita gente, eu mesma não estou acompanhando todo o desenvolvimento da psicometria nos dias atuais, o Diego está, e aí é muito legal a gente entender isso, que os novos que estão chegando na psicometria, eles já estão entrando, dominando os novos métodos de avaliação psicométrica e fazendo a diferença e trazendo contribuições que são muito importantes. Então, além de criar, de desenvolver, o laboratório pode ser um contexto muito importante para monitorar o uso, selecionar e monitorar o uso, a aplicação correta, a avaliação correta dos instrumentos que já existem. Então, tudo isso é uma atribuição que eu tenho certeza que o Diego vai tirar de letra, o grupo de alunos que vão trabalhar com ele vão tirar de letra, vão ser muito bem-vindas todas essas contribuições, não é, Diego? É tudo que a gente espera, né? Eu gostaria de dizer também que quando nós começamos com a avaliação psicométrica, a avaliação psicológica não é somente a avaliação psicométrica, mas a avaliação psicométrica é uma base muitíssimo importante. Então, a avaliação psicológica, quando nós falamos assim, ela pode envolver diversos recursos, procedimentos, instrumentos, né? A observação é um dado importante. Você vai fazer uma entrevista de anamnese, você vai usar roteiro de entrevista, você vai usar o seu feeling de clínico, você vai usar a sua capacidade de observar, registrar detalhes, de organizar tudo isso. Isso é avaliação psicológica. Mas a avaliação psicométrica, principalmente dos testes psicológicos, ela traz elementos adicionais que podem servir de base para aprofundar os recursos, vamos dizer, por entrevista, como pode confirmar ou até trazer novos questionamentos importantes na composição de um perfil psicológico de uma pessoa que está sendo avaliada. Por que a gente avalia? E aí a gente tem desde a questão da composição do perfil psicológico do indivíduo que você está atendendo, que no atendimento clínico é fundamental, mas em outros atendimentos, educacional, atendimento no trabalho, na comunidade, também são importantes, até a própria definição de objetivos de intervenção. Você vai, a partir de uma avaliação, você pode identificar quais são as áreas críticas, as áreas importantes, que devem ser objeto da atenção do psicólogo. Isso em saúde mental é fundamental. O Diego trabalhou comigo na construção de um instrumento extremamente importante para cuidadores de pessoas com transtornos psiquiátricos, especificamente em termos de habilidades sociais desses cuidadores. Então, por que isso é importante? Para saber quais são os problemas, para identificar os problemas, para pensar em intervenções mais focadas, mais efetivas. Mas é mais que isso. Quando nós falamos de intervenções psicológicas, nós temos que pensar que nós temos um compromisso com o cliente, que é de mostrar que elas são efetivas. Eu estou aqui já há 2 meses, eu quero saber se eu melhorei, se eu não melhorei, e os instrumentos psicológicos podem ser o recurso básico para responder ao cliente, para responder à comunidade científica, se você estiver fazendo pesquisa, e para um outro aspecto fundamental. Eu posso, com essas avaliações, identificar o que está funcionando, o que não está funcionando, quais são os elementos críticos de um procedimento de intervenção. O planejamento de políticas públicas na área de saúde deveria todo estar muito, muito fortemente baseado em avaliação. Eu vou falar um pouquinho sobre avaliação de habilidades sociais, que é a nossa área, né? Então, como é que nós começamos com essa área de avaliação psicológica? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia de quantos instrumentos de avaliação de habilidades sociais existiam quando nós começamos a trabalhar com isso no Brasil? Eu digo, tinha 0.
Não tinha, a gente não tinha instrumentos de avaliação. A gente começou fazendo intervenção e não tinha como avaliar, as pessoas questionavam, mas como é que você sabe que está funcionando, né? Então, rapidamente, lá nos anos 90, nós corremos a pensar num instrumento. A Almir foi a alma do primeiro instrumento de avaliação de habilidades sociais no Brasil, construído no Brasil, que foi o Inventário de Habilidades Sociais, que hoje está com uma capa bonita. O Diego deve estar com ele aí, né, Diego? Vamos fazer a aplicação online, que é uma coisa que a gente está esperando há muito tempo, de todos os instrumentos. Isso já é uma notícia em primeira mão aí para vocês. Então, nós começamos a fazer esse instrumento e foi muito difícil. A gente, primeiro que a gente não tinha uma formação específica em psicometria, nós tivemos que aprender fazendo. E começar e nos cercar de pessoas, para vocês terem uma ideia, a pessoa que a gente na psicometria toda do IHS era uma pessoa da área de estatística, não era de psicometria. E saiu o IHS, e saiu e continua até hoje um instrumento referência, né, no campo das habilidades sociais. Eu posso dizer isso porque algumas pessoas a apelidaram de padrão ouro, uma vez que ele serve para validar os outros instrumentos. Mas eu digo isso também porque ele foi extremamente importante como inspiração para outros instrumentos. Para quem não tinha nada na época, depois começaram os outros instrumentos, nós fazendo outros instrumentos e outras pessoas fazendo outros instrumentos, validando com o IHS ou validando com os outros instrumentos que vieram depois. Então, essa é uma história que não foi feita sozinha, não é? Teve muita gente que trabalhou com a gente para construir tudo isso, né? Eu falei agora do Diego, mas nesse percurso nós tivemos muita gente. Nós tivemos gente que, junto com a gente, validou instrumentos de fora, como o Metson para crianças e adolescentes, que foi um instrumento validado aqui por um professor também da UFMG. Gente, me falhou o nome agora dele. Eu estava aqui tentando baixar uma lista que eu fiz há uns 2 anos atrás, de todos os instrumentos de habilidades sociais que a gente construiu ou que estavam em construção no Brasil. Dava 3 páginas grandes do livro, só a lista com os diversos autores. E, realmente, muita gente, percebendo a importância, também investiu nessa área. E foi muito importante. Assim, para destacar somente as pessoas que estavam mais próximas do nosso grupo, a gente pode, além do Diego, a gente pode falar o trabalho lindo que o Lucas Sá fez sobre o inventário de avaliação de dependência de álcool e outras drogas, chamou IDEA, um trabalho lindo que orientava a intervenção com vistas a fortalecer a remissão de tudo isso e a prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Nós podemos citar os instrumentos, por exemplo, o instrumento de habilidades sociais assertivas, que a colega Catarina Malcher, da Universidade Federal do Maranhão, Maranhão. Ela fez no seu doutorado e ficou muito, muito interessante. Nós podemos citar os instrumentos de ansiedade social lá do Paulo Angélica, que começou trabalhando na ansiedade social com a gente, foi para a USP, fez um inventário muito bonito de ansiedade social e falar em público, baseado também na validação com o nosso instrumento. E dizer um pouco também do alcance desse material, que hoje tem uma validação em Portugal, tem validação no México, tem outros lugares que ele foi validado para outras comunidades, outras pessoas. Então, para não me estender muito, acho que eu esqueci um monte de coisa aí, assim, o inventário de adolescentes, que foi bastante baseado, né, no inventário de habilidades sociais, mas agora especificamente para as demandas interpessoais dos adolescentes, também com todo aquele cuidado, com cuidado de tornar esses instrumentos mais acessíveis, e agora a gente também vai tentar colocá-lo online. Tem um que saiu como é que chama, de produção, que é esse daqui, ó, Inventário Multimídia de Habilidades Sociais. Até já me perguntaram onde que eu compro, eu queria mesmo assim, mas está difícil de comprar. Está difícil por quê? Porque é um instrumento mais baseado em recursos tecnológicos de imagem e som e que a gente vai ter que refazer. Já conversei com a Rubrif, eles estão interessados, talvez a gente tenha que refazer tudo isso. Um outro muito importante foi esse, Inventário de Habilidades Sociais Conjugais, né? Que também está para ser atualizado em termos de normas, de ampliação de normas, de revisão de uma série de coisas. Então, todos esses instrumentos, eles foram coisas que foram publicadas, mas nós temos uma quantidade de instrumentos que não foram publicados. Alguns que eu falei não foram publicados ainda, mas estão em processo de, por exemplo, o do Lucas, o do Diego, o da Catarina, está em processo de, e outros que a gente foi fazendo depois, o Inventário de Habilidades Sociais para Idosos, o Inventário de Habilidades Sociais educativas,
Nós fizemos versões para pais, versões para professores. É engraçado porque a gente, agora que eu mandei para publicação, o manual do Inventário de Habilidades Sociais Educativas para professores. E ele só estava realmente com as normas todas, validade, precisão, tudo pronto, mas não estava ainda com o manual, e agora vai sair pela Vetor. Mas o Inventário de Habilidades Sociais para pais, por exemplo, também só tem um relatório, já tem publicações em que ele foi utilizado, o de professores também, então publicações, inclusive, internacionais que utilizaram esses instrumentos. Né? Aproveitando, né, a Zilda está falando aqui dos instrumentos de inventário de habilidades sociais educativas, aí eu acho que é importante a gente destacar aqui que a gente está vivendo um momento muito importante, né, que é a obrigatoriedade, né, do psicólogo na escola, né? Então, esse instrumento aí de habilidades sociais educativas para o professor, que em breve vai estar saindo, né, aí ele pode se tornar uma ferramenta muito útil e de uso significativo, né, para vocês aí, psicólogos, né, que estão formando e vão fazer concurso, vão entrar nas escolas para atuar, né? E eu falo disso que a Zilda traz também a questão dos pais, como isso é importante. Aí eu queria fazer uma lembrança aqui a uma tese que foi defendida na mesma época que eu estava lá no doutorado, que foi a da Ivana, né? Porque eu lembro que a Ivana fez um treinamento de habilidades sociais para pais e para professores, né, utilizando os instrumentos que a Zilda está relatando aí, e ela identificou que a intervenção, né, educativa dela, a intervenção de habilidades sociais, teve um efeito positivo no repertório de habilidades sociais dos professores, dos pais, e aí de forma indireta, né, que é muito importante a gente pensar, nas crianças. As crianças também que eram assistidas por aqueles professores ou pelos pais, né, também melhoraram suas habilidades sociais. E aí a gente vê a força e o poder de um treinamento e identificando isso a partir desse processo de avaliação, né? Então, só queria falar isso rapidinho, porque eu sei que logo aqui em Minas está para abrir um concurso enorme, né, para a área educacional, então acho que é algo importante para quem está aí nesse processo de formação. Isso. Então, aproveitando o embalo do Diego, eu queria destacar o Inventário de Habilidades Sociais Educativas para a Educação Infantil, que a Thalita, minha orientanda Thalita, de pós-doutorado, minha colega, né? Minha colega, supervisão, parceira muito forte num trabalho lindo que a gente fez também com professores, com um curso online, em plataforma EAD. Aqui, ó. É importante falar sobre isso, porque tem um grupo de pessoas que trabalhou nesse projeto, um projeto com formação online para os professores e que foi avaliado com o Inventário de Habilidades Sociais Educativas em vários momentos. Ao mesmo tempo, nós avaliamos as crianças com... eu não peguei aqui, o Social Skills, o Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais, que é um instrumento que... Você tem aí, Diego, para mostrar? Que é um instrumento que nós validamos para o Brasil, que é um instrumento dos Estados Unidos, para avaliar crianças, problemas de comportamento, habilidades sociais e competência acadêmica. Então, nós também avaliamos o efeito indireto sobre os alunos quando nós trabalhamos com os professores. E foi muito interessante, gente, impacto sobre problemas de comportamento, sobre habilidades sociais, sobre competência acadêmica, relatado pelos professores e avaliado pelos nossos instrumentos psicológicos. E a Thalita, nessa época, pegou o instrumento o IHSE, que era mais para professores do ensino fundamental, e adaptou para o ensino infantil. Também já tem artigo encaminhado para publicação com as propriedades psicométricas desse instrumento. Quer dizer, ele já está disponível para pesquisa. O que a gente não tem ainda é o manual. Provavelmente a gente vai fazer também. Então, esse trabalho com pais, tem muita coisa com pais, teve gente que trabalhou questões como a diferença entre pais de crianças com problema de comportamento, sem problema de comportamento, com atraso intelectual, tudo isso. Mas, enfim, tudo isso para mostrar que as avaliações, elas permitem também uma coisa muitíssimo importante. Existe uma coisa chamada rede nomológica de relações entre variáveis de interesse, variáveis psicológicas. Quanto mais a gente avalia, mais a gente vai montando uma rede de relações. Então, alguém estuda habilidades sociais e autoestima, descobre uma relação ali. Outra pessoa estuda habilidades sociais e motivação para aprender, ou depressão, ou ansiedade, ou outros aspectos, e aí a gente vai ampliando o nosso conhecimento de como as coisas, como o funcionamento intelectual, funcionamento social, funcionamento afetivo, como se articulam todas essas variáveis. A avaliação permite isso, avaliação em larga escala, pelos instrumentos de avaliação psicológica tipo inventários, facilita muito isso. E hoje, com os instrumentos online, mais ainda. O capítulo que eu falei está nesse livro, um capítulo que eu faço um levantamento, é um compêndio de avaliação psicológica desses autores aqui, que é o Macklin, a Mona Lisa, a Carolina Repoldi, o Lucas Carvalho, Ricardo Prima, Ana Paula, Solange, Cláudio Simon, todo esse pessoal bom aí da avaliação, eles montaram este livro, que é um compêndio desse tamanho, e
um dos capítulos é instrumentos de avaliação de habilidades sociais no Brasil, não pode faltar na sua disciplina, hein, Diego? Ok. E aqui, em todos esses livros, a gente tem, desde o primeirinho, a gente falava de avaliação psicológica, a gente sempre enfatiza a questão da avaliação psicológica, de habilidades sociais, no caso. Mostra aí de novo. Tenho... Isso aqui não tá vendo, mas é o combo da Zilda e do Almir, né? São vários livros combo. aqui, ó. Tá bom, Diego. Legal, obrigada. Vou fazer uma aqui da Lindinalva, que ela pergunta aqui, né, que eu acho que contextualiza também, acho que já falou um pouquinho, mas eu acho que também pega um pouco aí sobre o que você estava falando, né, dos instrumentos, mas só para deixar mais claro, né, que ela perguntou, né, se tem algum instrumento para avaliar habilidades sociais na faixa etária de 5 a 7 anos, né, que entra na pré-escola no primeiro ano do ensino fundamental. Sei que você já falou um pouquinho, mas se quiser falar um pouquinho mais... Foi descontinuada a publicação por enquanto, ele era um instrumento para avaliar essa faixa etária, tá? Desde os 4, 5 anos. Por quê? Porque a ideia nossa, a gente trabalhava na época com crianças com dificuldades de aprendizagem. Aí faz, bom, não vou fazer um instrumento que a criança tem que compreender o que eu estou falando, ou que eu tenho que ler para ela, ela tem que decodificar, como é que eu vou fazer, né? Então, nós escolhemos fazer com vinhetas. Então, esse é um instrumento que a gente fez na época, e que ele é todo com vinhetas. As vinhetas são sketches de vídeo. Aqui ela tem a versão impressa também, se quiser aplicar. Ó, a situação é essa, vamos ver o que fulana faria? Aí a gente apresenta a primeira reação e a gente pergunta, 3 perguntinhas. A gente pergunta, você faria dessa forma? Sempre, às vezes, ou nunca. Você acha correto fazer dessa forma? Sim, não, ou mais ou menos. Você acha difícil fazer dessa forma? Muito pouco ou nada. Com base nesses 3 indicadores, a gente tinha um perfil de quais eram as demandas interativas da criança até pequena, aqui, criança pré-escolar, no comecinho da escolarização, que permitiam que a gente identificar onde que a criança tinha mais dificuldade, como é que estava a socialização da criança, inclusive valores, né? O que ela acha certo, errado, para trazer da família. Algumas coisas que, não, correto é ir lá e gritar, falar, né? Enfim. E ou a criança extremamente retraída, tímida, a gente sempre dava uma opção em que a criança teve uma reação passiva, você acha correto? Assim? Outra reação que a gente dava, são 3 reações, uma em que a criança responde de uma forma socialmente competente, outra em que a criança apresenta um comportamento que a gente chamou passivo, quer dizer, o fato dela não reagir na situação, mas querer reagir, é uma reação. Então, aquilo também podia ser avaliado. E se ela diz que ela sempre faz desse jeito, em várias situações, então, é uma criança que está precisando de ajuda. Assim como a outra que, o menino quebrou o lápis, vou lá e grito com ele, né? Dou uma bronca. Então, tudo isso dava alguns indicadores para a gente. Mas para a criança bem pequena, a gente também teve muita dificuldade, Lindinalva, ao longo do tempo. Esse daqui foi o que chegou mais perto, né? Mas, fora isso, a gente pegava muito aqueles instrumentos de avaliação de desenvolvimento, de socialização mesmo. Nossa, não estou lembrando, Zilda. Mas hoje a gente tem um instrumento, né, aproveitando para ajudar, né, na resposta, tem um instrumento que chama IDADE, né? O IDADE é um instrumento do pessoal do Rio Grande do Sul e da Amônia, né? A Amônia é uma professora do FSJ, que ele avalia crianças de 0 a 6 anos, né? E tem lá uma parte do desenvolvimento emocional e social da criança, né? Então, pode ser que pegue um pouco. Mas também, Zilda, o SSRF, ele pega um pouco dessa faixa etária, né? Porque ele pega ali crianças que estão a partir do primeiro ano. Eu vou pegar a capinha do SSRF. Eu sou aluna, né, do doutorado em psicologia, né? E aí a intenção é ver essa questão da habilidade social em crianças da faixa etária da pré-escola ao primeiro ano, né? Então, ótimo. Então, da pré-escola, que eu não sei se você vai conseguir com esse instrumento, mas eu sei que do primeiro ano esse instrumento é possível, né? Acho que a Zilda deve ter trazendo ele aí, ó. Não achei aqui, chama Sistema de Avaliação de Habilidades Sociais. Eu tenho ele aqui, Zilda, vou... Mostra aí para o pessoal, porque eu achei que estava à mão aqui, mas não está. Dando um pitaco aí da psicometria, né? O que é importante, talvez, então, quando você pega um instrumento desse, dependendo do tamanho da sua amostra, você consegue fazer uma normatização para a amostra, né? Isso em pesquisa é totalmente possível de ser realizado, né? A gente só tem que ter uma cautela de usar isso com finalidade de psicologia clínica, né? Mas numa pesquisa você pode criar uma norma própria do instrumento a partir da amostra que você está coletando os dados, né? Então, como você falou que você está indo no doutorado, talvez seja uma possibilidade. Eu coloquei o instrumento aí no chat, tá? O SSRS, para que vocês tenham acesso. Vou continuar aqui, Zilda, tem mais perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, que a Lucilene, ela pergunta se é necessário algum tipo de especialização para aplicar o IHF, né? Aí eu quero estender um pouquinho, e aí só te falar assim, ampliar um pouquinho a pergunta dela, né? O que nós, né, psicólogos, estudantes de psicologia, a gente precisa, tanto para aplicar os instrumentos de habilidades sociais, mas vamos um pouquinho para a clínica também, né? E para aplicar os treinamentos de habilidades sociais, o que o psicólogo precisa?
Boa pergunta, hein? Então, a aplicação em si não é grande problema. Se você sabe fazer um bom rapport com o cliente, que é o mais importante, deixar o cliente bastante à vontade, organizar as condições, a aplicação do IHS não requer grandes habilidades, desde que você tenha um psicólogo responsável pela avaliação e interpretação, apuração, interpretação, que isso é responsabilidade do psicólogo. A devolutiva, né? Então, tudo isso precisa ter uma formação em psicologia e em habilidades sociais. É muito importante a formação em habilidades sociais. Infelizmente, ainda existem cursos, né, de psicologia no Brasil que não têm essa formação. Então, é extremamente importante. Então, a aplicação, ela tem sempre um objetivo. Qual é o objetivo? Então, o psicólogo tem muita clareza do que, por que ele está avaliando, para quê, o que ele vai fazer com aquele dado. Né? Inclusive, por que é importante? Porque você aplicar o IHS é um instrumento. Você nunca fica só em um instrumento. Você precisa ouvir a pessoa, precisa saber em que condições ela tem mais dificuldade. Você identifica lá algumas coisas, mas você precisa completar aquelas informações. A gente chama de avaliação multimodal, onde a gente pega não somente o resultado de um teste, mas também o resultado de outros dados que você coleta com o cliente e, às vezes, até com outra pessoa. Por exemplo, o inventário de habilidades sociais conjugais. Se eu ouvir só a pessoa, eu vou ter um dado meio manco. Eu tenho que ouvir também o parceiro dessa pessoa. Né? Eu avalio as crianças, e é um inventário que a criança responde, mas eu tenho que saber o que os pais dizem dela. Porque os pares, como é que é a relação dela com os pares? Às vezes a gente usa com crianças a sociometria, né? Instrumentos de avaliação sociométrica, para saber se aquela criança é popular entre os pares, é respeitada, ou é mais retraída, ou é uma criança que é rejeitada. E são indicadores bastante importantes que a gente já tem naquela rede nomológica. O que significa isso quando a gente relaciona com outras variáveis? Então, é muito importante essa formação em psicologia e em psicologia das habilidades sociais, tanto na avaliação quanto na promoção. Quando você vai fazer um treinamento de habilidades sociais, também é muito importante. E aí eu vou dar pelo menos alguns aspectos que tornam muito importante a formação, uma boa formação em habilidades sociais. Quando a gente fala em habilidades sociais, em geral, todo mundo tem uma ideia do que são habilidades sociais. Os pais têm, as pessoas em geral têm. Se eu fizer uma pergunta para quem está assistindo aqui, o que são habilidades sociais? Tenho certeza que a maioria vai ter uma resposta até razoável para isso. Tá? Agora, o que o campo das habilidades sociais fala a respeito disso? O quanto as habilidades sociais sozinhas são suficientes para um relacionamento harmonioso, produtivo, que ajuda no desenvolvimento, que ajuda na qualidade de vida. Nós batalhamos muito sobre isso ao longo da vida, elaborando o conceito de competência social. Desde o primeiro livro, a gente associou habilidades sociais à competência social. São conceitos relacionados, mas não são sinônimos. Habilidades sociais contribuem para a competência social, mas não basta. Não basta habilidades sociais. O político mal-intencionado, o agressor, o sedutor de menores, eles têm habilidades sociais. O que eles não têm é competência social. Porque aí nós vamos falar de outros aspectos, inclusive de valores de convivência, inclusive de olhar para o outro, para os direitos do outro, de contribuir para o grupo social. Eu vou chamar de socialmente competente aquela pessoa que não olha só para o que ela quer para si. Isso é a dimensão instrumental das habilidades sociais. Ela serve de recurso para atingir o que eu quero. Tá? Eu, o político mal-intencionado, o cara que está querendo só seduzir menores, enfim, tudo isso, todos esses usam habilidades sociais. Mas eu vou chamar de socialmente competente aquela pessoa que modula o seu comportamento, as suas habilidades sociais, também a partir do impacto possível sobre o outro, do impacto sobre o grupo social, do impacto sobre as condições harmoniosas de convivência. Isso é muito, muito importante. Significa conhecer as regras e normas do ambiente social. Isso significa um autoconhecimento, uma autorregulação, uma automonitoria. Isso significa orientar a interação e o seu desempenho por valores de convivência. Então, veja, gente, é uma porção de outras coisas que requer formação, uma formação um pouco maior, inclusive nos programas. Quando a gente lançou esse livro aqui, a gente percebeu uma coisa. Por que a gente fez esse livro? Mais um livro para ensinar habilidades sociais, treinamento de habilidades sociais, para ter vivências. Por que mais um livro? Eu vou dizer por quê. Porque em todos eles a gente falava sobre a importância da competência social, mas a gente não fazia um foco que era muito específico e importante, que é como que eu vou promover os outros requisitos de competência social dentro de um programa chamado Habilidades Sociais. Terma, a gente chegou até a cogitar, mas não podia falar, em vez de campo das habilidades sociais, campo da competência social?
a gente acabou ficando com o termo consagrado, só que com os vários senões e as várias elaborações conceituais que nós fizemos. Então, nesse livro, a gente apresenta vivências, de novo, sim, algumas para desenvolver automonitoria, autorregulação, outras para desenvolver valores de convivência, outras para desenvolver análise do ambiente social, outra para desenvolver autoconhecimento, porque tudo isso é importante no programa. Aí dá para qualquer pessoa sair aplicando assim, sem ter uma formação em psicologia? Não dá, precisa. Queria aproveitar e complementar aqui um pouquinho, Zilda, que você falou aí do treinamento, né? E aí eu vou trazer outro livro seu aqui, né? Que é esse daqui. É porque esse livro, né, que é um livro um livro que eu tenho utilizado ele muito como cliente do consultório, né? Porque a Zilda falou da habilidade social e competência social, de quanto é importante a gente ter uma base teórica, né? Igual ela mostra o livro dela, e que esse aqui é um livro que traz para a gente uma base, né, para aplicação, né, para o início de uma formação, mas como que a gente pode utilizar também de ferramentas como essa daqui, que é uma ferramenta que a gente pode solicitar o cliente para adquirir, né? Que é o cliente adquire, que esse aqui sim é um livro para uma pessoa mais leiga ali, né, que não tem uma formação em psicologia, que pode acompanhar. E aí eu acho que isso é muito importante trazer aí nessa fala, né? Que eu acho que é um ponto importante. Mas sabe, Diego, esse livro é a versão anterior deste. Deixa eu te mostrar. Esse livro aí, ele veio antes desse. Também pela EduFiscar, tá? Qual a diferença entre eles? Esse livro aqui contém os recursos multimídia. A gente mudou o título, mas, na verdade, assim, a gente refez todos os capítulos. Todos os capítulos foram refeitos de uma maneira para ficar, inclusive, mais consistente com a proposta. E também para este, como você falou, eu tenho recebido feedbacks bem legais de pessoas que são clínicos, falam assim, eu deixo isso aqui na sala de espera. Quem quiser já vai lendo. Quando um cliente meu precisa, é esse daqui que eu pego para passar para ele. Por quê? Porque ele começa a aprender sobre assertividade. Vocês estão vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é QR-Code. Isso dá acesso aos vídeos a respeito disso aqui que estão num site e que ele permite que ele faça os exercícios, que ele assista vídeos, que ele analise interações, que ele aprenda observando, que ele aprenda fazendo um pouco mais elaborado do que o que está aí. Isso daí foi muito bom, foi a nossa primeira experiência para algo desse tipo. E depois a gente tentou reelaborar e colocar mais pimentinha aqui, para ficar ainda mais viável esse autoaperfeiçoamento, né? Eu fiz uma troca na hora de pegar aqui, ó. Tá aqui também. Ah, legal. Mas foi bom que você mostrou, já deu para explicar aí a relação entre os dois. Eu vou dar sequência aqui e vou fazer a pergunta agora da Ana Amazon. A Ana Amazon foi aluna nossa, está formada já, agora psicóloga em São João del Rei, né? Tá morando lá. Vamos lá, Ana, vamos ver que pergunta você fez. Ela pergunta assim, a minha pergunta é se quando se trata da terapia dialética comportamental, que é uma abordagem de terceira onda, e que tem uma maior preocupação com o treinamento de habilidades sociais. Então, ela está contextualizando justamente isso, né? Que a DBT é uma prática que tem uma preocupação com o treinamento de habilidades sociais. E aí ela pergunta se é preciso de algum cuidado ou atenção diferencial no treinamento, né? Já que se trata de pacientes que normalmente têm transtorno de personalidade borderline ou então que apresentam algum tipo de ideação ou comportamento suicida. Eu acho que a resposta já está, ela própria já colocou. É claro que tem que ter o cuidado, não é simplesmente... Na verdade, quando a gente fala em treinamento de habilidades sociais, a gente tem que olhar... Por isso que eu falei que a avaliação é mais ampla, não é só a habilidade social. Você tem que ver quem é o cliente, em que contextos ele vai sair aplicando aquilo que ele aprendeu, como é que ele vai lidar com o impacto das habilidades sociais no seu ambiente, sobre ele próprio, e isso, no caso dos transtornos, mais ainda, certo? Então, você tem que ter esse cuidado, sim, e a gente fala, só para dar um exemplo, eu estou ensinando assertividade para uma pessoa, tá? Se é uma pessoa muito impulsiva, muito que acha que ela pode fazer tudo, ou então que ela tem aqueles surtos, né, de mania, não sei o quê, e de repente ela começa a achar que a assertividade é ir fazer tudo que ela acha que tem que ser, se expressar do jeito que ela quiser. Se ela não tiver uma boa orientação sobre os recursos dela, sobre essa questão do impacto sobre o outro, dessa autorregulação e tudo isso, pode dar problema para ela pode ter dificuldade. Então, essas características todas de personalidade, essas características de problemas adicionais em torno além da habilidade social, tudo isso precisa ser muito bem equacionado pelo terapeuta. O treino de habilidades sociais não é um treino mecânico. É uma das coisas que eu costumo também chamar a atenção. Não é meramente treinar a pessoa para um padrãozinho. Esse é o padrão correto, você vai fazer desse jeito. Gente, eu gosto muito de enfatizar isso. O treinamento de habilidades sociais se baseia num princípio que é o da variabilidade.
Sabe aquela piadinha, né? Você combinou com o goleiro do outro lado? Não adianta você fazer toda uma série de táticas e não combinar com o goleiro do outro lado, né? Mas é mais ou menos isso. Você não sabe como é que a outra pessoa vai agir, você não sabe quais são as características específicas de uma certa demanda interpessoal, e você precisa ajudar a pessoa a fazer uma boa leitura do ambiente e a perceber que a mesma coisa que funcionou nesse contexto pode não funcionar nesse. Tem pequenas variações, e lidar com essa variabilidade, tanto no olhar sobre como as pessoas estão se comportando à sua volta, quanto quais são os recursos que você tem. Qual o melhor recurso para essa situação? Não existe um padrãozinho feito, pronto, bom, eu vou fazer um treino de habilidades sociais, vou ensinar isso. Então, a pessoa, quando ela está falando em público, ela tem que falar mexendo com esse braço, com esse, andando para cá, para lá, para lá, para lá. Isso é padrão. Isso é ensinar padrão. E não é essa a proposta. Pode ser que alguém que fale totalmente comedido, com a voz baixa, com um tom extremamente agradável, mas baixo para os padrões comunicativos, tenha muito mais efeito sobre uma plateia do que aquela pessoa, né? Preparar-se para essa diversidade também de impacto. Não sei se eu respondi, espero que sim, mas se vocês quiserem completar, o que vocês acham? O que você acha, Daniel, Lindinalva? Algumas pessoas que não estão aparecendo aqui, Natália, Luciene, Fernanda, Diego. Eu acho que complementando aqui essa parte da pergunta da Ana, né, quando se trata de qualquer transtorno de personalidade, né, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar enquanto psicólogo é entender que esse próprio diagnóstico está mudando, né? O diagnóstico dos transtornos de personalidade, eles estão sofrendo alterações aí, tanto é que na CID-11 eles já não apresentam como diagnóstico igual existiam anteriormente, mas entender que realmente, assim, cada terapia, né, cada abordagem, como você traz a DBT, que é uma abordagem que tem ali um vínculo com o THS e tudo mais, realmente eles partem de um início de uma complementação, né, de avaliação a partir de, no mínimo, uma tríade de entrevista, observação e teste, né? E aí a gente tem instrumentos bons de personalidade que auxiliam a gente a se relacionar ali com os próprios instrumentos de habilidades sociais. E aí, se você digitar, por exemplo, do Google, né, habilidades sociais, personalidade, você vai ver muitos estudos que mostram ali quais fatores de personalidade estão associados com quais fatores de habilidades sociais, né? Então, isso é uma fonte. E aí, em cima disso, o que a Zilda traz, eu acho que é importante até frisar a preocupação de trabalhar com práticas que são baseadas em evidência, né? Quando a gente fala de treinamento de habilidades sociais, quando a gente fala de DBT, ainda a gente está muito... No Brasil, a gente ainda está caminhando muito nas pesquisas de intervenção mais robustas, né? Mas no exterior a gente acha muitas intervenções, né, baseadas em habilidades sociais, baseadas em terapia comportamental dialética, que mostram efetividade para uma série de transtornos, né? Então, acho que é sempre importante a gente buscar, né, essas evidências aí no Google, seja no mínimo no Google acadêmico, né, para a gente ter esse tipo de informação. Eu vou dar... Tá, pode falar, Zilda. Não, eu vi, falei verdade, é importante essa pontuação sua. Aí tem uma pergunta que fazem, que eu vou passar. A Fernanda, ela pergunta, né, se os instrumentos podem ser aplicados só por psicólogos, né, os de habilidades sociais. Uhum. Olha, Fernanda, alguns instrumentos eles foram produzidos para uso do psicólogo. Por exemplo, esses instrumentos de IHS, o IHS para adolescentes, ou de casais, foram feitos para uso exclusivo do psicólogo. Porque eles são utilizados num contexto de atendimento psicológico, principalmente, mas eles também são utilizados em outros contextos, por exemplo, no contexto de trabalho, né? O IHS é muito utilizado no contexto de empresa, de seleção de pessoal, essa coisa toda, mas espera-se, e a gente colocou isso muito forte, que seja utilizado por psicólogos. Porque há uma devolutiva, há um encaminhamento que pode ser terapêutico ou educacional, mas há um encaminhamento que é importante para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da pessoa e tudo mais. Agora, alguns instrumentos que a gente faz de habilidades sociais, a gente não coloca essa restrição. Por exemplo, o inventário de habilidades sociais educativas não é restritivo. Qualquer profissional da área de educação pode utilizar. Né? Outros instrumentos de habilidades sociais, se eles forem feitos para contextos, por exemplo, o Diego mesmo fez um instrumento para a saúde mental que não é de uso exclusivo do psicólogo. Então, existe, ele já desde o começo, desde a forma como ele é feito, desde o detalhamento de como ele deve ser utilizado, para que ele serve, já permite direcionar quem é que pode utilizar o instrumento. Existia até alguns anos atrás uma restrição, instrumento psicológico, só psicólogos, né, Diego? Mas isso foi se flexibilizando nos últimos tempos. Exatamente porque a gente precisa, em algumas áreas, né,
de que outros profissionais tenham esse acesso, né? A Vilda trouxe o exemplo do meu instrumento, né? Hoje em dia, o meu instrumento ele é específico basicamente para trabalhar em centros de atenção psicossocial, né? E quando a gente está trabalhando em CAPS, muitas vezes o profissional de referência, ele é ou um enfermeiro, ou ele é um assistente social, né? O que não significa que essa pessoa vai aplicar o instrumento e vai aplicar o treinamento de habilidades sociais, né? O treinamento de habilidades sociais você precisa de uma formação em psicologia, mas muitas vezes um outro profissional, né, ali da escola ou do serviço de saúde mental, ele pode identificar os déficits daquela pessoa que está sendo ali atendida e fazer o encaminhamento correto para um psicólogo, né? Então isso que é uma flexibilização importante que a gente tá criando, né, aí na área da avaliação. Tem muita gente perguntando aqui do instrumento do Lucas Sá, né, que é o inventário, eu até peguei aqui, inventário de habilidade de enfrentamento para abstinência de álcool e outras drogas, né? Eu imagino, né, assim, né, aí dando um spoiler das conversas que eu tenho com a Zilda, né? A Zilda, a gente tá programando logo um post sobre o meu instrumento, né, um post colaborativo. Imagino que a Zilda deva estar fazendo isso também com esses outros profissionais que criaram esses outros instrumentos, né? Justamente para que vocês tenham acesso. E eu sei, né, que o instrumento Lucas, ele está aí num processo, né, também de fechamento com editora e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, eu coloquei aí no chat a parte a tese do Lucas, né? Que tem um instrumento lá, pelo menos a parte teórica, para que vocês possam acessar, tá? Tem mais pergunta aqui, Zilda. Aqui, a Jeane... Pode convidar o Lucas também para fazer uma live aí, né? Exatamente. A Jeane está perguntando aqui, ela falou que ela é da UCB, né? Da UCB, eu acho que é a católica, né? Lá do Mato Grosso, se eu não me engano. Se for, ela teve ou tem um professor lá, o André Varela, que é um grande amigo, que estava lá um tempo atrás. Ela falou, primeiramente, um prazer ouvir a professora. Aí ela fala que eu estou no mestrado em psicologia, porém sou pedagogo e atualmente trabalho como professor de línguas. Meu projeto está focado nas habilidades sociais educativas, né? Porém, o foco no processo de aprendizagem de leitura e escrita. A pergunta, né? No seu último livro, sobre habilidades sociais educativas e competências socioemocionais, segundo a BNCC e segundo suas obras, dentro do projeto estou me apropriando de sua teoria e gostaria que a senhora, por favor, falasse algo sobre, caso seja possível. Com todo o prazer. Você está falando desse livro, né? Isso aí, tá. Então, no campo... Fala, Jane, quer falar alguma coisa? É um prazer ver o pessoal estar aqui. Estou muito feliz, porque, inclusive, eu estou tentando me apropriar. Para mim é um grande desafio, porque é novo. Inclusive, assim, até mesmo essa participação, para mim, é o máximo, porque eu preciso escutar, e ainda mais vindo da senhora, porque eu estou tentando me apropriar das suas teorias, porque, professora, na verdade, assim, né? Muito obrigada por este momento. E perdoe-me, assim, se eu quero tanto falar, porque assim, é um prazer falar com a senhora. E, assim, é porque, na verdade, é mais, assim, vamos dizer, quase um desespero, porque eu quero tanto me apropriar exatamente dessa parte teórica, porque só, assim, para dizer, assim, historicamente falando, né? O meu foco seria na inteligência emocional. Porém, como eu estou na área da psicologia e veio esse desafio com a minha orientadora, então, a partir de vários estudos, né? Nós chegamos até você. E a professora me indicou após as minhas leituras, e aí foi a partir desse momento que nós chegamos até a senhora. E então a professora começou a me desafiar. E aí eu fiquei intrigada. Meu Deus, e agora a parte da inteligência emocional? Voltada às competências emocionais e habilidades socioemocionais. Aí veio o seu livro. Eu comprei o seu livro, né? E li nas minhas férias, enfim. E veio exatamente o que nós estávamos falando durante o semestre passado, que seria relacionar. Mas, professora, eu queria assim, muito a luz, ainda vindo da senhora, eu ia ficar muito feliz. Porque... Ai, que gracinha. Obrigada, Jeane. Obrigada. O nosso projeto, né, meu e da professora, seria mais ou menos assim, relacionando-se ao processo de aprendizagem, leitura e escrita, porém, tentando fazer uma relação com as competências, que seriam, como você acabou de citar, as habilidades sociais, todos nós temos. Mas você é competente socialmente falando, né, como você acabou de dizer? Mas aí a minha questão é assim, a envolver as habilidades socioemocionais, aí vem socioeducativas, e aí veio todo nessas partes, assim, que para mim é novidade, voltando às competências sobre a relação socioemocional. E aí, toda a minha leitura, eu fico, meu Deus, e me causou uma confusão. Entrei num emaranhado, né? Deixa eu te falar algumas coisas. Você viu que eu postei essa semana, lá no Instagram, o que é desenvolvimento socioemocional na perspectiva das habilidades sociais, né? A gente já trabalha com isso muito antes da BNCC, muito antes dessa coisa toda de competências socioemocionais, e as nossas pesquisas todas mostravam claramente que habilidades sociais eram um fator facilitador de aprendizagem, primeira coisa. Segundo, que alunos, isso com base, né, mostrando que alunos que tinham mais habilidades sociais geralmente tinham mais sucesso acadêmico, e os que não tinham mais problemas de comportamento, internalizante, externalizante, e tudo isso comprometia a aprendizagem, inclusive de leitura e escrita.
Então, quando eu entro para a área da educação, aplicações das habilidades sociais na educação, eu me comprometo com a função social da escola. Não posso só chegar e falar assim, bom, vai entrar um psicólogo lá na escola e vai fazer grupinhos de habilidades sociais. Não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que na escola a gente assuma a tríade ensino, aprendizagem e desenvolvimento. E por desenvolvimento, eu estou falando em desenvolvimento cognitivo, mas também socioemocional. E aí eu defino lá o socioemocional apenas para garantir que eu estou falando de habilidades sociais e requisitos emocionais, afetivos, éticos, etc, etc. É nesse sentido que eu uso o termo desenvolvimento socioemocional, tá? Que já conversa com a questão da competência social, tá certo? Bom, e aí, quando você pergunta leitura escrita, nós temos estudos mostrando, por exemplo, eu tive uma aluna de doutorado, a Renata Molina, que ela fez um estudo comparando o seguinte: se eu fizer um treino de leitura escrita com um grupo de crianças, o resultado vai ser só em leitura escrita ou será que ela melhora também em habilidades sociais? O outro grupo, a pergunta era, se eu fizer um treino de habilidades sociais nesse grupo de crianças, ambas têm dificuldade de aprendizagem, tá? Será que ela vai melhorar só em habilidades sociais ou vai ter impacto também na leitura escrita? Olha que pergunta interessante. A gente estava pesquisando a relação entre essas duas coisas. Qual foi o resultado? Bem, o grupinho que aprendeu, que foi treinado em leitura escrita, melhorou em leitura escrita e melhorou um pouquinho em relações, autoestima, melhorou alguns aspectos que facilitam as relações interpessoais. O grupo que ela trabalhou habilidades sociais e não mexeu com habilidades de leitura escrita, melhorou bastante em habilidades sociais e melhorou também em leitura escrita. Aquilo foi um dado experimental vigoroso para a gente, que conversava, que era coerente com o que a gente via no plano das pesquisas internacionais também. Então, com tudo isso, cada vez mais foi fortalecendo para mim a ideia de que não basta aquela história, eu vou ter dentro da escola uma disciplina chamada disciplina do eu, ou a disciplina chamada habilidades sociais, e nesse momento eu vou ensinar habilidades sociais. Por que não ensinar junto? Então, este livro, ele mostra que é possível você pegar. Eu estou ensinando, um professor, tem vários vídeos lá. O professor está com um vídeo lá sobre compostagem, tá? E dentro desse vídeo, ele ensina os alunos a concordarem, a discordarem, a sugerirem coisas, a cooperarem entre si, a darem feedback um para o outro. Ele está ensinando habilidades sociais, habilidades de relacionamento, a respeitar a fala do outro, esperar a vez, uma série de aspectos que ele está ensinando enquanto ele ensina compostagem. Quando nós começamos todo esse trabalho, muito antes da BNCC, a gente fez um trabalho e um professor de matemática falou para a gente, impossível, eu não consigo ensinar habilidades sociais ensinando matemática, é uma coisa ou outra. E ele continuou assim, meio que desafiando a gente, e a gente deixou. Lá pelas tantas caiu a ficha dele. Eu falei, meu Deus, se eu coloco 2 alunos para aprenderem juntos algumas operações matemáticas, eu posso, a partir dali, não só criar, mediar interações entre eles, como fortalecer algumas habilidades sociais deles. E foi por aí que a gente andou. Quer dizer, quando você falou qual a relação aqui desse desenvolvimento socioemocional, leitura escrita, como é que é isso? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Jeane, mas vai por aí. É, primeiro de tudo, assumir a relação ensino, aprendizagem, desenvolvimento. E isso não é para ser um momento isolado, isso é para ser... Imagina a escola toda trabalhando desse jeito. Nós já fizemos experiência. Tem um vídeo no YouTube, gente, convido vocês todos para irem lá dar uma olhada, que chama Programa Vivencial de Habilidades Sociais na Escola. É um vídeo documentário de um trabalho que a gente fez numa escola, lá em São Carlos, e que os professores faziam dentro da sala de aula, ensinando português, ensinando geografia, fosse lá o que fosse, vivências interpessoais. E eles conseguiam fazer isso. Então, é interessante ver essas práticas, como é que elas funcionam, tá? Então, quem quiser ir lá para o YouTube também, a Zilda Delprete lá no YouTube, tem vários vídeos que os vídeos mais longos a gente acaba deixando lá. Tá? Tem mais perguntas aí? Eu não sei, Jeane, o que você acha? É por aí? Seu áudio tá mudo, Jeane. Mas se você quiser ir para outra pergunta, depois ela responde. Acho que não está dando. Eu vou seguindo, né, que tem mais perguntas aqui. Aí, gente, eu vou escolher mais uma pergunta para a gente poder ir quase fechando, né, que já está quase 1h30 que a gente está aqui, né, que a gente tem que fazer o fechamento também. Que vai nessa linha também, né, uma pergunta da Thaís, que é uma aluna nossa aqui, né, que ela pergunta assim, né, as habilidades sociais seriam um bom manejo para lidar com adolescentes escolares que estão vivenciando crises de automutilação e bullying no pós-Covid? Que coisa boa. Que coisa boa não, o bullying. Que coisa boa a pergunta. Porque o bullying é um problema seríssimo
seríssimo de adolescentes e pré-adolescentes. Isso nos levou a pensar também, a ir buscar o que existe sobre habilidades sociais e bullying, né? Será que as crianças que praticam bullying são crianças socialmente habilidosas? Às vezes são. Às vezes elas têm habilidades sociais, não têm competência social, mas têm habilidades sociais. Inclusive, assim, bastante extrovertidas, bastante líderes num aspecto negativo. Que pena. E aí, o que a gente foi desenvolvendo é buscando também programas. Que programas existem relacionando isso? Então, vocês terem uma ideia, o último capítulo desse livro é exatamente sobre habilidades sociais educativas do professor e bullying. Como o professor pode envolver os alunos, sejam os praticantes, sejam as testemunhas, sejam as vítimas, num trabalho intensivo em parceria para combate e prevenção ao bullying. A gente dá todas as dicas aqui, quer dizer, que tipo de habilidades as pesquisas mostram que tem ou que faltam para esses 3 segmentos. Que tipo de habilidades poderiam ser desenvolvidas para cada um deles? Como que o professor poderia obter a adesão dos alunos para lidar com aquelas crianças que praticam bullying, para combater tudo isso, para proteger as vítimas? Nós fizemos vídeos, gente, tem vídeos aqui. Tem vídeos aqui mostrando a ação de alguns professores, como é que eles lidaram com o bullying. E aí, sempre pensando que a vítima é alguém que precisa ser protegida, que as testemunhas não podem ficar em cima do muro, que elas precisam ter uma atuação um pouco mais crítica em relação àquele que pratica bullying e mais protetora em relação àqueles que são vítimas, que aqueles que praticam bullying, em geral, eles obtêm muita atenção e é isso que precisa ser alterado e que é isso que é possível alterar. Então, nos trabalhos, os professores relataram que eles conseguiam, por exemplo, que as crianças a partir de um certo momento, elas ficavam só assistindo, rindo, elas não riam mais, não achavam graça nenhuma daquela brincadeira sem graça, e elas ajudavam a combater, a reprovar o comportamento do agressor e a proteger a vítima. Isso é um trabalho especial, um trabalho sensacional. Então, tudo isso depende muito também, aqui entra um aspecto que a gente fala de suporte social, suporte emocional e educativo do professor, a habilidade educativa do professor é muito importante para ele criar vínculo com os alunos. Não é qualquer professor que vai chegar lá e vai conseguir essa adesão. Ele vai conseguir adesão na medida em que ele for um líder lá dentro da sala de aula. Para ser líder, ele também precisa de algumas habilidades educativas bem importantes de ligação com os alunos, de conexão com os alunos. Aí sim, eles se tornam parceiros e ele consegue fazer todo esse trabalho. Muito obrigado, Zilda. Gente, eu coloquei o canal da Zilda aí no YouTube, né, para vocês poderem seguir lá, assistir esses vídeos. Essa palestra mesmo, gente, que a gente está fazendo aqui agora, depois eu vou enviar o vídeo para a Zilda, né, a Zilda provavelmente vai estar compartilhando alguns pedaços no Instagram, vai estar colocando também na página dela. Zilda, eu falei que não teria mais uma pergunta, mas tem uma aqui que eu acho que é importante, né, e vai ser breve, assim. É que a Ilza, ela fala assim, que você falou tanto da formação em habilidades sociais, sua importância. E aí ela pergunta, né, se você tem alguma indicação, né, de alguma instituição, né, que tem esse tipo de formação. Aí eu complementando também, o que a gente precisa, o que a gente pode buscar para aprender mais sobre as habilidades sociais e realmente aplicar esses treinamentos de habilidades sociais. Pois é, até algum tempo atrás eu diria que a gente dava muito curso, a gente formava muito grupos, né, para isso, e era sempre uma busca muito grande, o pessoal realmente vinha para os cursos com muita sede de aprender, e isso é muito bom. Hoje nós temos os nossos ex-alunos, né, começando aí pelo Diego, mas também outros alunos, ex-alunos, que hoje são professores em diferentes universidades. Nós temos o grupo da ANPEP, que é um grupo da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, onde nós temos muitos profissionais bons, doutores, o grupo da Vanessa Leme no Rio de Janeiro, para quem é do Rio de Janeiro. Aí, em Minas Gerais, nós temos... quem que nós temos aí? Diego, ajuda aí. Tem o Paulo, na UFSJ. Tem o Lucas Freitas. Estão os dois lá, né? O Lucas e o Paulo estão na UFSJ, são ambos pesquisadores da área de habilidades sociais. Né? Eu estou aqui em Divinópolis, né? Tem o Bruno também, o Bruno está no FMG agora. O Bruno está no FMG, faz um trabalho muito legal com terapia de esquema de casais, mas a formação de base dele foi em habilidades sociais conjugais, então é interessante também. Quem mais? O pessoal lá de Niterói, no Rio tem bastante gente que trabalha com empatia e tudo mais. Lá em São Carlos, nós ficamos lá com um grupinho ainda que trabalha com habilidades sociais, com violência, aspectos desse tipo, tá? Em Brasília, está mais perto aí, talvez,
Nós temos o pessoal da Sheila Murta, né, que vale a pena lembrar. Talvez, Diego, você possa passar para eles o link da ANPEP, do grupo da ANPEP, porque são muitos profissionais, cada um num lugar, né? A Catarina, lá no Maranhão, Universidade Federal do Maranhão, né? A Dani Tatimato está fazendo um trabalho lindo de treino de habilidades sociais com agressores, feminicídio, todo esse trabalho aí. Então, ela está fazendo um trabalho bem bonito com as pessoas que precisam de assistência para interromper esse ciclo de violência. Ótimo. Eu acho que é isso, né, Zilda? Tem muitas pessoas que passaram ali pelos programas, né, e tem muita gente que teria aí uma capacitação para estar ajudando as pessoas na aplicação dos treinamentos, né, e atividades assim, né? É o que a gente chamaria hoje em dia de uma prática supervisionada, né, do psicólogo, né? Isso. Quando nós escrevemos esse livro, a ideia foi trazer um manual para os programas. Eu acho que estudar por esse livro também ajuda, tá? Não dispensa uma supervisão, não dispensa um trabalho mais monitorado. Eu acho que é importante, principalmente os primeiros trabalhos, você ter uma supervisão mais direta para aquilo que você está fazendo, como é que você está organizando os grupos, como é que você está organizando as sessões, como é que você está atuando diretamente, né? É bastante importante tudo isso. Gente, eu acabei de colocar aí no chat, né, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, que aí tem a produção e tem vários nomes aí que vocês podem seguir, aí tem o e-mail, né, tem formas aí de vocês entrarem em contato com as pessoas que trabalham em habilidades sociais para auxiliar. E eu acho que é importante também, né, a gente lembrar aí das redes sociais da Zilda, né, a Zilda está sempre interagindo com o público lá na rede social dela, né, então entrar lá no Zilda Delprete Psi, né, que aí vocês conseguem interagir com ela, né? Ela sempre coloca umas caixinhas de pergunta, e aí eu acho que dá um acesso bem positivo também, né? Eu costumo responder, viu, gente? É bom saber que eu respondo as perguntas. Às vezes, uma pergunta gera um post, uma postagenzinha. O Instagram tem uma coisa boa e um limite. Uma coisa boa é que ele chega, né? As pessoas usam o tempo todo e tal. A coisa, assim, que a gente tem que limitar a quantidade de palavras que a gente fala para caber tudo em pouco tempo. É tudo muito assim. Mas eu tenho feito e tenho conseguido fazer isso. Às vezes eu parcelo em várias etapas para poder dar certo e acaba dando. O pessoal tem gostado. A gente aprende também a falar mais em pouco tempo. Com menos palavras. Não, mas tá certo. Gente, a gente está chegando no final. Eu sei que se a gente deixasse, a gente ficava aqui o resto da tarde, né, conversando sobre habilidades sociais, né, mas tentando seguir aí o teto que eu coloquei de 3h30, né, 1h30. Até para a gente tem que ter o descanso, né, que muitos de nós já saem daqui, daqui a pouco já está na faculdade também, trabalhando, dando aula e outras atividades. Então, eu queria, mais uma vez, aqui agradecer muito a Zilda, né, por ter aceitado esse convite, né, agradecer meu companheiro aí de laboratório, né, o Daniel, né, que a gente junto aí formou esse laboratório, que está só no início, gente. Ele está certificado pelo CNPq, não tem nem um mês, né, e a gente está agora já aí conseguindo providenciar várias atividades. E aí, assim, sigam, né, porque o laboratório é um laboratório aqui da UENG, né, mas a gente vai estar desenvolvendo atividades também que são online e outras coisas, né. Aqui para a UENG a gente já pode prometer algumas coisas, né, esse ano a gente ainda tem, já logo tem o grupo, tem o ciclo de palestras sobre relacionamentos abusivos, né, que é um grupo de palestras que eu coordeno. Vai ter um grupo de estudos sobre terapia cognitiva comportamental e outras intervenções. E eu e o Daniel, aí, a gente está na conversa que logo vai ter também o curso de estatística, né? Porque eu sei que a estatística é sempre uma dificuldade e a gente vai realmente estar desenvolvendo isso para vocês, tá? Mas isso aí, então acompanhem lá o laboratório, né? Acompanhem o Instagram da Zilda, o YouTube da Zilda. E realmente, eu te agradecer muito, né? É muito gratificante, né? Eu vejo que tem vários das minhas alunas, dos meus alunos, colocando aqui no chat, né, e eu vejo, assim, eu falo muito de você nas aulas, falo muito das habilidades sociais, né, e eu tenho certeza que não só eles, mas todo mundo, né, que a gente tem gente de Pernambuco, gente do Mato Grosso aqui hoje, né, a palestra se tornou nacional, né, com mais de 90 participantes hoje durante quase toda a palestra, então isso é muito positivo, e espero que se volte, né, acho que é sempre importante voltar também, né, ter outros momentos, e te agradecer muito mesmo, muito obrigado. Muitos alunos aí te ouvirem falar, e eu acho que é a fonte de inspiração, como você foi fonte de inspiração e ainda é para mim lá desde quando eu estava no início da faculdade. Fiquei muito feliz com o convite, achei irrecusável. Estou emocionada aqui de ver essas falas. Foi muito gostoso conversar com vocês, gente. É um momento muito especial para mim essa troca. Tudo que eu espero é que
a gente consiga, com o campo das habilidades sociais, relações mais harmoniosas, relações mais afetivas, uma convivência realmente que vale a pena. E eu queria dizer que eu desejo para o Lapicog, né, muito sucesso, vida longa. E ao Diego, eu fico muito feliz de ver um aluno, um ex-aluno, um ex-orientando, agora um colega, dando seus voos cada vez mais altos. É isso que a gente quer, viu, Diego? É isso que a gente espera, e é isso que eu sei que você vai conseguir. Então, eu fico muito feliz com tudo isso, agradeço a oportunidade para vocês, foi um prazer enorme. Foi muito gostoso conversar aqui com vocês. Obrigada, viu? Muito obrigado, professora. Fascinante essa palestra. Tive cuidado de deixar minhas perguntas, estou cheio de perguntas, quero conversar um monte ainda, deixar minhas perguntas para alguma próxima oportunidade, para deixar, né, o pessoal participar um pouquinho, mas eu tenho um monte de coisa. Faça mesmo. Ok, obrigada. Gente, eu quero pedir aí, quem puder, para ir abrir... Débora, apareceu a Débora. Tudo bom, Débora? Muito bom, viu? Débora e Diego, uma dupla bebê aí, ó, que vai longe. Estava aqui escondidinho, deixando todo mundo participar, mas estava ouvindo aqui desde o início. Que bom. Obrigada por ter dado essa aula, Zilda. Um prazer enorme escutar você. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, quem puder, vai abrindo câmera aí, por favor, que eu vou tirar uns prints aqui para a gente poder postar, tá? Já, na verdade, tem muita gente aqui. Eu vou colocar aqui no modo de exibição, que é um modo um pouco estranho, mas que ele... Não, é galeria grande. Deixa eu ver. Tá abrindo, tá abrindo. Aqui eu estou no celular, vejo pouca coisa. Aqui tá abrindo rapidinho. Gente do céu. Tem aqui o modo... Aqui, ó. E tá tão pesado aqui que tanta gente abriu câmera que aí tá até... Jornal de TV. Agora foi, ó. É um pouco estranho que eu vou tirar aqui, né? Mas é o famoso mural, né? Aí depois eu mostro para todo mundo. Vai ficar todo mundo meio pequenininho. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar no outro aqui para a gente poder ter também. Um minutinho. Aí, gente, agora sim. Agora vai sair muita gente aqui. Gente, muito obrigado, tá? Presença aí na tarde. Tchau para vocês. Uma boa tarde. Acompanhem aí. Logo tem mais. Tchau, gente. Até mais.